Obrigado por assistir. Olá, aqui é o Ion Mokurum. Hoje eu trouxe o Pilangt. Se você já tem interesse no Pilangt, provavelmente já viu vários testes de direção, mas acho que ninguém viu o verdadeiro potencial do Pilangt à noite. Agora que o Pilangt adotou uma estratégia mais sofisticada, recebeu iluminação ambiente e um amortecedor sensível à frequência que melhora o conforto. Por isso, vou mostrar primeiro para vocês como o Pilangt fica à noite. A iluminação ambiente do Pilangt, vocês só viram de dia, né? Agora vou mostrar direitinho para vocês. Essa é a sensação ao sentar na segunda fileira. Parece muito mais sofisticado, né? Estou atrás do banco do motorista. Primeiro, na segunda fileira, você pode ver a iluminação ambiente em forma de diamante atrás do encosto de cabeça. Ela muda para várias cores assim. É realmente incrível, não é? Da mesma forma, atrás do banco do passageiro também parece um diamante. Especialmente porque quase não se vê carros com isso nessa posição. Dá uma sensação única. E é bom que, durante a noite, isso chama bastante atenção. Há outro lugar na segunda fileira. É bem ali na lateral do bolso da porta. Vendo assim, fica realmente deslumbrante. Pode ser alterado para diversas cores. É uma sensação diferente, mais do que eu imaginava. Fica mais escuro. Então vamos começar. Na verdade, eu gosto de fazer test drive à noite. Tem um motivo para isso. Pessoal, fazer test drive à noite deixa as ruas e o ambiente mais tranquilos. Durante o dia, o ambiente externo e os carros são barulhentos, dificultando perceber as características do veículo. À noite, é mais fácil ouvir os ruídos ao redor. Vou mostrar para vocês como o Pilangt fica à noite. Nós conhecemos o Gran Koleos há 2 anos e meio, certo? Naquela época, a primeira impressão do Gran Koleos foi muito boa. Mais do que gostar, fiquei muito surpreso. Nossa, existia um carro assim? Porque até então, quando se falava em SUV, eles eram altos. E por serem altos, os carros balançavam muito e pareciam meio instáveis. Mas quando conheci o Gran Koleos pela primeira vez, pensei, ué, isso é mesmo um SUV? O comportamento era realmente impressionante, como se eu estivesse conhecendo um SUV europeu. Normalmente, quando pensamos em carros de marcas europeias, eles custam pelo menos 80 milhões até quase 100 milhões de won, né? Por isso pensamos que é inalcançável, mas o Gran Koleos começa em cerca de 30 milhões de won. Uau! Há um carro com esse desempenho por esse preço. Isso foi realmente chocante para mim. E o segundo ponto foi a função de cancelamento de ruído. No Gran Koleos, dependendo da versão, você pode escolher essa opção. E no caso do Pilangt, isso já vem de série. Em carros de porte médio, quase não existiam veículos que ofereciam a função de cancelamento de ruído. Entre os carros nacionais, temos a Genesis, e no grupo Hyundai e Kia, apenas os modelos topo de linha oferecem essa função de cancelamento de ruído. Em resumo, ou você dirige o topo de linha dos carros populares, ou então um veículo premium como o Genesis, mas o Gran Koleos e o Pilangt são carros populares. Por isso eles oferecem um interior silencioso. Só por esses 2 motivos eu realmente achei muito inovador. Então, o que mudou no Pilangt? O Pilangt agora vem com um novo amortecedor sensível à frequência. Recentemente fui até Gyeongju para fazer um test drive. Normalmente, os percursos de test drive das montadoras oferecem boas condições. Na maioria das vezes, são em rodovias planas e bem cuidadas, então você não consegue perceber direito as características dos pneus. E também é difícil sentir completamente o desempenho do carro. Desta vez, o percurso em Gyeongju incluiu rodovias, estradas nacionais e um trecho de curvas sinuosas. Normalmente, essas curvas só aparecem com carros de alta performance, como os modelos N, mas aqui estamos falando de um SUV. O Pilangt é um pouco mais baixo que o Gran Koleos. A altura total é um pouco mais baixa, mas na verdade ele é um crossover disfarçado de SUV. Acho que é assim que devemos falar. Colocar esse carro em um percurso de curvas mostra que eles realmente confiam na sensação de dirigir dele. Por isso, minha curiosidade era sobre o desempenho do amortecedor sensível à frequência. O amortecedor sensível à frequência pode parecer complicado, mas dependendo das condições do solo, a resistência da suspensão muda. É como quando ouvimos música e falamos de graves, médios e agudos. É a mesma coisa.
Na estrada, há trechos do solo que dão feedback em graves, médios e agudos. Basta conhecer essas características. Quando estamos dirigindo, o maior impacto geralmente vem das lombadas, certo? Especialmente nas áreas urbanas. As lombadas são a parte que pode ser mais desconfortável. Nessas situações, o amortecedor fica mais rígido, fica mais duro. A gente costuma chamar o amortecedor de shoulba, né? Se você imaginar o shoulba como uma seringa, tem a parte da frente e quando você puxa para trás, aparece uma ponta na frente. Se bloquear a frente e pressionar assim não entra fácil. Ao sofrer grande impacto, é como bloquear a frente do seringa e pressionar. O que acontece quando isso ocorre? Quando passa por uma lombada, quando bate com força, ou em situações parecidas, como ao fazer uma curva. E quando estou dirigindo rápido e de repente aparece um obstáculo na frente, então preciso frear bruscamente, ou ao contrário, quando faço uma arrancada rápida. Imaginem como o carro fica nessas situações. O carro fica assim, com a frente abaixada. Ao contrário, quando você faz uma arrancada rápida, a traseira abaixa e a frente levanta. No caso do nose-up, quando você faz uma arrancada rápida e também durante a curva, o amortecedor é comprimido. Basicamente, nesses três casos, o amortecedor é pressionado por uma força grande. O mesmo acontece ao passar por uma lombada. O carro bate, sobe e depois desce. Nessa situação, o amortecedor sensível à frequência funciona assim. Dentro do amortecedor, o caminho por onde o óleo passa é chamado de canal. Esse canal abre e fecha. E em amortecedores melhores, existem vários caminhos diferentes para ajustar a pressão do amortecedor. O primeiro lugar onde você pode sentir o efeito do amortecedor sensível à frequência é justamente nas lombadas. Agora, bem na minha frente, há duas lombadas seguidas. São duas lombadas relativamente altas. Uma passo, duas e mais uma. Se você for testar o Filanti, o que você precisa checar sem falta são as lombadas. A capacidade de passar por lombadas melhorou muito. O Grand Coleus e o Filanter, que foram lançados antes, ambos são carros rígidos. Essa plataforma CMA possui uma estrutura de suspensão que aumenta a dirigibilidade. Por isso, o veículo com a melhor sensação de condução entre os SUVs médios era, sem precisar dizer, o Grand Coleus. E o Filanter foi lançado após mais uma melhoria na plataforma CMA do Grand Coleus. Então, o que ambos os carros têm em comum é que ambos são veículos rígidos. Por isso, no caso do Grand Coleus, havia muitas opiniões de que, ao usá-lo como carro de família, ele era um pouco rígido demais e isso causava certo desconforto. Mas isso foi resolvido no Filanter. Com o novo amortecedor sensível à frequência, ficou muito mais suave. Como esse grande quebra-molas agora, no Grand Coleus, quando a roda dianteira passava e depois a traseira caía, dava para sentir claramente uma certa rigidez. Por isso muitos achavam desconfortável, mas no Filanter ficou bem mais suave. O conforto na segunda fileira melhorou muito. Outra melhoria é que ao bater não faz mais barulho oco. Quando há irregularidades no chão, ou como agora, ao passar por uma lombada, o amortecimento é o som que você sente quando o carro toca o chão. Quando analisamos a suspensão de carros de luxo, podemos ver que o braço inferior conectado à roda, perto do cubo, é feito de liga de alumínio. Eles adicionam outros materiais ao alumínio para torná-lo mais resistente, ou incluem funções que absorvem e dissipam rapidamente as vibrações. Por isso, carros de luxo usam ligas de alumínio, mas o braço inferior do Pilantel não é de liga de alumínio. Mas ao escolher uma suspensão mais sofisticada, ou seja, a suspensão Premium da Mando com amortecedor de redução de frequência, a melhoria no conforto de condução foi clara e o ruído de amortecimento ficou definitivamente mais distante. Por exemplo, com o Grand Coleus, é como se alguém batesse com um martelo na parede ao lado da sua casa, causando impacto direto. Com o Pilantel, seria como bater duas paredes depois, no quarto oposto, tornando a sensação bem mais distante. Por isso, esses sons de batida parecem mais distantes. Quando esses ruídos soam mais longe, para o motorista, isso acaba sendo percebido como algo mais sofisticado. Com o amortecedor de redução de frequência, o conforto ao dirigir melhorou muito em baixas velocidades, principalmente ao passar por lombadas. E na estrada, como é? Será que a melhoria foi só em baixa velocidade? Na rodovia, acho que depende da pessoa. Algumas podem perceber a diferença, outras talvez não. Tem um motivo para isso. Agora, quando você acelera um pouco mais e o piso está meio irregular, pessoas mais sensíveis podem perceber, mas não é nada muito dramático nessas situações de irregularidade.
ele suaviza um pouco mais essas partes ásperas. Com a adição do amortecedor de redução de frequência, a capacidade de atenuar as altas frequências que vêm do asfalto em alta velocidade melhorou. Mas isso não é algo que todo mundo consegue perceber. Se vocês testarem o Filante e o Gran Colosso ao mesmo tempo e prestarem um pouco mais de atenção, vão perceber: existe essa diferença mesmo. Em resumo, com a adição do amortecedor de redução de frequência, até mesmo o Filante, que é um carro mais rígido, ficou mais confortável. E você percebe que ele melhorou bastante ao passar por lombadas em baixa velocidade. E mesmo em alta velocidade, se vocês prestarem bastante atenção, vão perceber que aquelas partes mais ásperas realmente ficam suavizadas. O piso está ruim e irregular, mas ainda assim dá para notar claramente a diferença em relação ao Gran Colosso. O farol, que tem o papel mais importante à noite, agora está tão bom que nem preciso mais dizer se é bom ou ruim, a visibilidade está ótima. Atualmente, os veículos mais recentes já usam LED. No teste de colisão, o desempenho do farol é importante para nós. Vamos entrar em uma estrada um pouco mais escura. Pronto, uma estrada tranquila. Vou entrar em um lugar escuro para que vocês possam conferir o brilho do farol do Filante. Agora encontrei um lugar sem luz. O ambiente está um pouco mais escuro do que parece na câmera. O carro está assim agora, mas para o motorista a claridade é suficiente. Você pode ver assim. Não só o centro, mas também as bordas estão claras. Em alguns carros, só o centro é claro e as bordas ficam mais escuras, tornando a diferença perceptível. Mas, do jeito atual no carro, a visibilidade é suficiente. É o que eu penso. Agora saímos para o lado de fora. Quando saímos para fora, veja como os faróis do carro estão funcionando agora. É deste lado, os faróis são longos assim, como nos carros da Genesis, uma linha longa. E por dentro, aqui também tem duas linhas. É assim que parece à noite. A lâmpada é uniforme até o final, iluminando bem. Parece alcançar uns 100 metros e ilumina muito bem. E não só o centro, mas também ambos os lados estão bem iluminados. Se olharmos para trás, é assim que fica. Está iluminando muito bem, não é? Com esse nível de brilho, acho que é mais do que suficiente. Uma das partes mais práticas ao usar o Filante foi a função que mostra a distância em centímetros em situações como esta ao estacionar. Eu já tinha mostrado como essa função era conveniente no Grand Koleos anterior e também expliquei para vocês em um vídeo separado. Quando ligamos o carro pela primeira vez e começamos a dirigir, e também quando terminamos o dia e paramos o carro em um estacionamento ou em um ambiente parecido, é nesses momentos que paramos o veículo. Essa função exibe a distância em centímetros. Bom, se vocês usarem essa função pessoalmente, provavelmente vão pensar o mesmo que eu. Dessa vez, usando em Gyeongju e depois durante o teste de longa duração, o carro que mais me veio à mente foi o Grand Koleos. O Grand Koleos e o Filante foram feitos na mesma plataforma, mas o Filante é um carro muito maior usando essa mesma base. Agora, será que dá para fazer igual? Não, pessoal. O Filante tem em comum com o Grand Koleos o fato de usar a plataforma CMA, mas é um carro com muitas melhorias, incluindo reforços na plataforma. Mas os dois carros têm uma diferença de preço de cerca de 5 milhões de won. Além disso, o design frontal, o conforto e os itens de conveniência também variam bastante. Por outro lado, em espaço interno, quase não há diferença entre os dois carros. Consumidores coreanos avaliam principalmente o espaço interno e o tamanho ao comprar um carro. Como o espaço interno é quase igual ao do Grand Koleos, acho isso um pouco decepcionante. Se o Filante tivesse uma terceira fileira de assentos, faria diferença. Acho isso um pouco decepcionante. Usando o Filante, notei que o carro parece realmente bem feito. Mas além das diferenças no interior, do ponto de vista de ser um veículo muito mais sofisticado, não teria sido melhor se tivessem colocado pneus importados mais premium, como Michelin ou Continental? Carros populares nacionais agora já vêm com pneus premium de fábrica, e a marca ainda faz diferença nesse caso. Essa diferença é considerável. Por isso achei que os pneus poderiam ser mais sofisticados. O vídeo que preparei termina aqui.
Não se baseie só em vídeos de test drive no YouTube pensando que eles refletem sua opinião. Evite isso. Vocês também devem fazer um test drive, especialmente com o Grand Coleos e o Filante. Se testarem esses dois carros antes de escolher, acho que não vão se arrepender depois da compra. Bom, o vídeo que preparei termina aqui, então nos vemos na próxima com um vídeo ainda melhor. Obrigado! Se o vídeo foi útil, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber rapidamente informações precisas sobre carros novos. Obrigado! Tá?